your English teacher, Graziela Mendes, e na aula de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 2, Falling in Love, ok? Apaixonando-se ou apaixonado. E aí nesse capítulo 2 nós vamos conhecer uma história, Romeu e Julieta, uma tragédia, do escritor William Shakespeare. E aí, eu tenho algumas perguntas para vocês, já que um romance, ele não é feito apenas de finais felizes, né? E aí nós temos como exemplo a tragédia de Shakespeare, Romeu e Julieta, como eu falei agora no início, que embora eles tenham ficado juntos por toda a eternidade, não é um final romântico que todos esperam. E aí eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos que vêm na primeira página do livro de vocês. Ok? Na primeira página do capítulo 2. Inclusive, vocês podem acessar a realidade aumentada e encontrar os áudios disponíveis para todo o capítulo. E aí, as perguntas que nós temos aqui, alguns questionamentos, são: Do you like love stories? Você gosta de histórias românticas? Você gosta de romance? Which famous love stories do you know? Quais são as histórias famosas de romance que você conhece? Terceiro questionamento. What is the perfect relationship like, in your opinion? Qual é o tipo de relacionamento perfeito para você, na sua opinião? Qual é o tipo de romance perfeito, na sua opinião? Você pode dar um pause nesse vídeo e pode refletir sobre esses questionamentos, ok? Que nós vamos trabalhar ao longo do capítulo. Na página seguinte, nós temos uma atividade, o Reading Time. Vocês irão encontrar na segunda questão um resumo de como se acontece, de qual é a história, de qual é a tragédia que envolve Romeu e Julieta. Aconselho que vocês, se não ler a tragédia, se não lerem a história, leiam então o resumo para que vocês assim possam responder às atividades e observar alguns questionamentos, algumas expressões que nós vamos estudar também dentro de alguns tempos verbais. Romeu e Julieta, Love Story. Love Story é uma música, ok, da Taylor Swift, e ela dentro do próprio livro, na página 21, no quarto quesito, ela foi mencionada, porque ela foi comparada à história de Romeu e Julieta. Essa comparação entre Romeu e Julieta e a música de Taylor Swift, Love Story, na qual um final é trágico e o outro é feliz. Enquanto em Romeu e Julieta nós temos um final inesperado, em Love Story nós temos um final feliz, onde as duas pessoas elas ficam juntas. E aí, enquanto acontece em Verona, na Itália, a outra história ela é retratada provavelmente nos Estados Unidos. Dentro da música, não é mencionado, não é citado de onde saiu essa história de amor, mas é de se imaginar, de se sugerir que a história ela tenha acontecido dentro dos próprios Estados Unidos. Mas aí qual vai ser a relação das duas histórias? São histórias que aconteceram no passado, ok? E como vimos na música da Taylor Swift, são histórias que acontecem atualmente, são histórias que se cruzam e se assemelham a coisas que acontecem nos dias atuais. E quando nós falamos de algo do passado, na língua inglesa, nós vamos utilizar dois tempos verbais específicos, que são eles o simple past e o past continuous. Esses dois tempos verbais nós já vimos, nós já trabalhamos ele no 7º ano, mas nós vamos rever ele agora no 8º ano, para que assim nós possamos seguir e conhecer outros tempos verbais que nós vamos no decorrer do ano. Simple past, ok? O passado simples. Esse simple past é utilizado para falar de uma ação
curta. É quando nós temos um verbo e esse verbo ele é utilizado numa ação curta. E aí nós temos 3 formas, ok? A forma afirmativa, forma negativa e a forma interrogativa. A forma afirmativa, nós vamos utilizar o sujeito e a forma do passado do verbo principal. Subject, past form of main verb. Sujeito, mas o verbo principal no passado. Por exemplo, she studied math last night. Ele estudou matemática na noite passada. A forma negativa, ok? Nós vamos utilizar o did como verbo auxiliar. Esse did, ele já é uma partícula que está no passado, ok? Então, já que ela estava presente na frase no passado, então o meu verbo em seguida, ele não precisa ser conjugado para o passado, ok? O did, ele já exerce essa função de indicar passado. A forma negativa será da seguinte forma: subject, sujeito, mais o didn't, que é o did mais o not, e o verbo principal na sua forma base. Então, se o meu verbo ele terminou em IED na forma afirmativa, na forma negativa, ele vai ficar na sua forma normal, ok? Se aqui essa frase ela estivesse na sua forma afirmativa, o like, o verbo principal, ele estaria liked. Mas como ele é negativo, então ele ficou did not like. Sujeito, didn't ou did not, like, o verbo principal, e o complemento da frase. Ela não gosta do professor de matemática. Isso não é uma afirmação, isso é uma negação, tá? Isso não é para a realidade, isso é só um exemplo. Forma interrogativa, ok? Nós temos aí o did, na forma interrogativa, esse did, ele também está representando, já está indicando que a frase ela está no passado. E aí esse did mais o subject, sujeito, e o verbo principal na forma base. Como eu já tenho did na minha frase, então o meu verbo principal ele não precisa ser conjugado. E como todas as frases, todas as perguntas, ok? Nós vamos fazer uma troca. Então, primeiro vem a partícula did, indicando o passado. Em seguida, o meu sujeito. Depois vem o meu verbo principal e depois o complemento da frase. Por exemplo, did she like the English teacher? Ela gosta da professora de inglês? E aí, nós temos agora o past continuous. O past continuous, ele representa o passado contínuo do verbo, ou seja, é uma ação de longa duração e que foi interrompida por outra ação curta no passado simples. Então, é quando eu estava fazendo alguma coisa agora e eu fui interrompida por uma outra ação curta, ok? Quando o passado contínuo ele é interrompido, normalmente acontece por uma ação curta, por uma ação do simple past. Por exemplo, nós temos aqui you were running in the marathon. Vocês estavam correndo na maratona, ok? Eu tenho a forma aqui afirmativa, que vai ser o sujeito, subject, o passado da forma be, e nós temos aí o verbo principal terminado em ing. Porque diferente do simple past, que a característica será o IED ou o ED no final de cada verbo, o past continuous ele vai ser utilizado o verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar ele pode ser de duas formas, ou ele pode ser was, ou ele pode ser o were. E em seguida eu vou ter o meu verbo principal terminado em ing, ok? Independente se o verbo é regular ou irregular, esse verbo ele será terminado em ing. A forma negativa, nós temos aí sujeito, mais o passado da forma be no negativo,
E o verbo principal com ing. A forma interrogativa, nós temos aí o passado do be no início da frase, mais o sujeito e em seguida o verbo principal terminado em ing. Como eu falei, diferente do simple past, ok? O meu verbo principal, quando ele já na forma negativa e interrogativa no simple past, o meu verbo ele volta para a sua forma base. Já no past continuous, tanto na forma afirmativa como negativa e interrogativa, o meu verbo principal ele vai continuar da mesma forma. E aí o verbo auxiliar também, ok? Pode ser was, pode ser will. Como é que eu vou saber quando eu utilizo was? O was ele vai ser utilizado para he, she ou it, ou todos os sujeitos que for correspondente a esses pronomes. Já o will ele será para as frases que estiverem no plural, ou utilizado para a primeira pessoa do singular, I. Agenda. Nós temos aí uma atividade do livro didático, volume 1, das páginas 20 a 25. Por que eu coloquei da página 20 a 25? Para vocês reverem, certo? Eu acredito que já fizemos essa atividade em sala de aula, mas nós fizemos aí superficialmente, nós não adentramos o assunto antes da interrupção das aulas. E aí peço que vocês revejam. Quem não fez a atividade, faça. E aí vocês têm até a página 25. Na página 22, vocês têm o jogo do QR Code. Esse QR Code, ou em inglês QR Code, vocês irão abrir a realidade aumentada, o aplicativo da realidade aumentada, e irão posicionar a câmera de vocês no QR Code, ok? E aí vai abrir um joguinho para vocês formarem algumas frases utilizando o Simple Past ou Past Continuous. Então, por hoje é isso. Tá? Estou disponível no WhatsApp para vocês me mandarem mensagens caso tenha alguma dúvida. Até a próxima, pessoal!